Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformações geométricas. Então, nós vamos revisar aqui sobre os tipos de simetria que nós temos. Lembrando vocês, simetria de translação, simetria de rotação e simetria de reflexão. Então, uma obra que nos traz esses tipos de simetria muito importante são as obras do Escher. Maurits Cornelis Escher, ele é um artista plástico holandês, também é o designer gráfico, vamos dizer assim, da atualidade. O que ele usa aqui nesse desenho? A gente tem a simetria de translação, porque olha, o motivo está repetindo. O vermelho aqui, vermelho, o azul, o branco. E ele também usa simetria de rotação. Se a gente pegar uma das pontas da cauda do peixe e girar, a gente vai ter a nova figura. Ou seja, em cor diferente, o motivo é o mesmo. Então, ele usa esses dois tipos de simetria aqui na obra dele. Então, aqui embaixo nós temos um pouquinho de perguntas para a gente refletir sobre o que nós vimos ali. Que tipo de simetria há entre um peixe vermelho e um azul? Olha, o vermelho e o azul. Aqui a gente chama simetria de rotação. A gente girou o peixinho e teve ele em outra posição. Localize na imagem o centro de rotação, isto é, o ponto em torno do qual podemos girar um peixe vermelho até que ele coincida com o azul. Quando a gente gira o peixinho vermelho, aonde que eu tenho que segurar para fazer esse giro? No caso, a gente tem que pegar na cauda, uma das pontas da cauda do peixe. Quando a gente firma aqui e faz o giro, nós vamos encontrar a outra figura. Então, qual que é o centro de rotação? Uma das pontas da cauda do peixe. Então, girando o peixe em torno desse ponto, nós vamos fazê-lo coincidir com os peixes das outras três cores. Que tipo de simetria há entre dois peixes da mesma cor? Então, ó, vermelho, vermelho, azul, azul, branco, branco, marrom, marrom. Qual tipo de simetria que está sendo colocada aqui? É a simetria de translação, quando o motivo se repete, porém na mesma direção, no mesmo sentido, da mesma forma e a mesma distância um motivo do outro. Simetria de translação. Agora vocês vão acompanhar um vídeo que vai falar um pouquinho das obras do Escher. Prestem bastante atenção porque as composições do Escher são totalmente diferentes do que nós temos costume de ver por aí. São muito interessantes e elas todas usam as simetrias. Então, acompanhe o vídeo de uma exposição. A repórter vai falar um pouquinho da vida do Escher e depois vai mostrar a exposição explicando as obras dele. Ele só foi reconhecido após a sua morte, né? Porque enquanto era estudante, ele não era nem reconhecido na escola. Nem conseguiu diploma, nem conseguiu se formar. Mas era um gênio nas composições gráficas. Você já ouviu falar sobre Escher? Sabe que ele é um dos maiores artistas gráficos da modernidade? Pois é, mas nem sempre o talento desse gênio da perspectiva foi reconhecido. Na escola, por exemplo, Escher era considerado um aluno sem potencial, tanto que ele nem conseguiu seu diploma ao se formar. Pois é, mas as coisas mudam radicalmente e no caso de algumas pessoas, para melhor. Hoje nós estamos na exposição mais visitada do mundo e as obras aqui são todas dele. Bem-vindo à experiência Escher! Maurits Cornelis Escher nasceu em 1898 na Holanda. Como artista, ele conquistou a fama somente em 1953,
quando teve uma de suas obras divulgadas em uma revista americana. Após sua morte, o legado Escher se espalhou pelo mundo e conquistou imediatamente admiradores da arte. Nessa mostra, o visitante contempla obras da exposição mais visitada do mundo, que realça o universo mágico de Escher. A arte educadora da experiência Escher explica duas das principais técnicas que o artista usava para compor seus quadros. O Escher ele é considerado um artista gráfico, né? Praticamente ele trabalhava as duas técnicas que ele mais gostava de usar, que é a litografia. A gente está mostrando aqui um quadro bem famoso dele, que ele é autorretrato, né? Na esfera. Nesse processo, que a gente tem vários exemplos aqui no salão, ele usava a litografia para trabalhar, que é um método de impressão onde ele desenha na pedra com processos químicos e transfere a imagem para essa pedra que vai virar uma matriz. A partir dessa matriz, ele colocava tinta e, né, passava o papel espelhando o desenho. Então, a maioria das obras que você vai ver aqui é um processo litográfico, que é esse. E ele também trabalhava com esse outro processo que seria a xilografia. Esse daí já é xilo, que vem de madeira, e o lito, que é da pedra. Xilo entalhava a obra na madeira, onde ele fazia essa matriz. Tudo que você está vendo para cima de mais preto, ele trabalhava no negativo, como se fosse um grande carimbo, vamos se dizer. Ele podia ter alcançado isso no papel, com lápis, mas não, ele queria trabalhar com litografia, era um gosto particular dele. Eu acredito que ele seria o mestre da litografia, não conheço ninguém que trabalhou com tanta perfeição e inteligência, porque os desenhos dele, além de tudo, tem uma mensagem matemática, atinge qualquer idade, tanto da criança até encanta qualquer faixa etária. Muitas das imagens dele é utilizado por psicólogos e também por matemáticos. Você vê isso hoje em dia em livros escolares. Entre suas obras mais reverenciadas está a Relatividade, que é composta de uma escada impossível e desenhada em ângulos opostos, onde pessoas sobem e descem, desafiando a lei da gravidade e criando uma sensação meio confusa no espectador. A litografia cascata também desafia os sentidos de quem tenta encontrar explicação para ela. O curioso da obra é o caminho circular que a água faz para impulsionar o moinho, o que na realidade é impossível. Juliane, o que é que você sente quando você olha para essas obras? Eu acho bem diferente. Por exemplo, essa daqui não dá para perceber como ele conseguiu fazer essa... A gente tem essa visão que a água está indo na mesma direção, mas ao mesmo tempo ela cai aqui. É bem diferente. Produzida em 1938, a figura Céu e Água 1 é uma xilogravura que desafia o olhar das pessoas ao misturar as formas de aves e peixes. Diante das composições de Escher, cada surpresa é bem-vinda e guarda sempre uma nova descoberta. A capacidade do artista de gerar efeitos de ilusão de ótica, perspectivas e desenhos geométricos sempre impressiona os visitantes. Muito boa exposição, inclusive eu tenho um livro dele, onde tem a história da água subindo e descendo e você tem uma visão tridimensional. A parte de escadarias também. E aquela em que ele mostra os homens subindo e descendo, porém a forma como ele se expressa é realmente muito interessante, coisa que já há tanto tempo ele já enxergava a parte tridimensional. Para Lorena Hamel, a experiência está sendo única. Achei as formas dos quadros muito bonitas, muito diferentes, porque cada quadro tem um ângulo diferente que você pode olhar e vários significados.
você pode interpretar de várias maneiras. Dá um pouco de confusão, porque você não sabe qual é o lado certo da figura para você poder interpretar. Na sala da relatividade, os visitantes podem tirar fotos e descobrir um pouco mais sobre o universo da perspectiva. Eu achei muito legal. Eu fiquei pequena, ela ficou maior quando tirei a foto. Você que é da região de Campinas, atenção! A exposição está no Shopping Iguatemi até o dia 28 de setembro, com entrada franca. Então, nessa parte, nós vamos ver um pouquinho sobre simetria de translação. Na simetria de translação, a gente muda a figura de lugar, porém, o tamanho e a forma da figura se mantém. E uma figura tem que estar à mesma distância da outra. Observe o quebra-cabeça e as peças que restam para completá-lo. O quebra-cabeça é esse aqui. E a gente tem a peça cinza, amarela e verde. E a gente vai fazer essa composição do quebra-cabeça por translação. Então, que movimentos devem ser feitos para completá-lo? Então, a gente vai pegar a peça cinza e vai mover para a posição 1. Então, vamos escrever isso. A peça cinza deve ser movida para a posição 1. A peça amarela deve ser movida para a posição 2. Olha, tem que ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. A peça verde deve ser movida para a posição 3. Feito isso, nós vamos compor o quebra-cabeça por simetria de translação. Nessa parte, nós temos aqui o desenho, tipo uma bandeirinha, né? Ou um pentágono, porque ele é composto de 5 lados. E ele foi desenhado na parte de baixo. Mesma figura, mesmo tamanho, porém, qual que é a observação que a gente faz aqui? Essa translação, ela sofreu um deslocamento de 9 unidades na vertical, de baixo para cima. Então, aqui ele tem que estar à mesma distância. Se eu for compor mais um quadro com esse motivo, eu vou ter que contar também 9 quadrinhos para fazer o outro desenho. Na questão número 1, está falando que em cada item, a figura B foi obtida por meio de translação da figura A. Então, a gente repete o motivo no mesmo tamanho e na mesma forma e escolhe qual distância que eu vou colocar aqui. Escreva a direção, a distância e o sentido dessas translações. Então, a direção, primeira coisa, direção vertical, porque a peça A foi reproduzida aqui abaixo, então na posição vertical. Quantas unidades, ou seja, qual que é a distância? Então, aqui do topo da figura, até eu desenhar essa aqui, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos, então 6 unidades. E o sentido para baixo. Então, nós vamos escrever aqui direção, primeira que foi a pergunta, então vertical, direção vertical, 6 unidades e qual que é o sentido para baixo. Essa foi a letra A. Agora aqui na letra B. A figura A foi desenhada por meio de translação
a letra B, no caso, né? Foi por translação da figura A. Quantos quadradinhos eu tenho da ponta dela até na outra ponta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que foi a direção? Então, a primeira resposta vai ser direção. Essa aqui foi em pé, então vertical. Essa aqui foi deitada, então horizontal. E 7 unidades. Agora, qual que é o sentido? Para a esquerda. Isso. Agora aqui na número 2. Obtenha a figura B por meio de translação da figura A, deslocando-a na horizontal, 7 unidades para a esquerda. Então, como que eu vou começar meu desenho? Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou começar o mesmo desenho a partir daqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que estava ali na letra A, seguindo o mesmo desenho. Só que aqui no computador é meio complicadinho de fazer perfeito. Então, vocês têm régua, vocês vão fazer com a régua, bonitinho aí no LDI de vocês, para que saia um desenho igualzinho, retinho, né? Não saia nem um pouquinho torto igual o meu. E coloquem aqui letra B. Na questão número 3, é para a gente realizar a translação da figura representada no plano cartesiano conforme as indicações dadas. Depois, registre as coordenadas dos vértices da figura transladada. Então, na letra A, eu vou colocar 4 unidades para a direita e 1 unidade para baixo. Então, se são 4 unidades, eu vou contar 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Então, o ponto A vai ficar aqui em cima e 1 unidade para baixo. Então, ele vai deslocar 1. Então, o ponto A vem aqui. Então, pelo ponto A, a gente consegue desenhar os outros pontos. O ponto E é lá no terceiro quadradinho. Aí, a gente vai, pôs aqui o ponto E. Agora, o ponto D é nessa coordenada aqui. Vai passar 1, vai ser o 2 para X e 1 para Y, porque deslocou 1 para baixo. O ponto C, que era esse ponto aqui, menos 1 e menos 1, ele vai ser agora 3 e menos 2. Então, o ponto C vai vir aqui. A gente liga os dois aqui. E o ponto B, que deslocou 1, encontrou aqui. Pronto. Agora, na questão, pediu para a gente colocar as coordenadas da figura. Então, primeiro ponto, que é o A. Vamos chamar de A'. Quem que faz o ponto A? O ponto A, esse que ficou em cima da reta do Y. Então, ele é 0 para X e 4 para Y. Quem que é o ponto B'? O ponto B é esse que veio aqui para baixo. Quem são as coordenadas do ponto B? Ele está em cima da reta do Y, então ele é 0 para X e menos 2 para Y. Quem são as coordenadas do ponto C? O ponto C agora, ele é 3 para X e menos 2 para Y. Quem são as coordenadas do ponto D? Saiu aqui. Ponto D, ele, vamos chamar de D', né? Porque é o do novo desenho, é o 2 e o 1. E o ponto E, as coordenadas são 3 para X e 4 para Y. Pronto. Feito o desenho, era só colocar as letrinhas aqui, tá? Para localizar. É o mesmo desenho, porém, deslocou 1 para baixo e 4 para a direita. Agora, aqui na letra B, a gente vai deslocar 5 unidades para a esquerda,
Então, vai desenhar no plano para cá e 5 unidades para baixo. Então, vai contar 5 quadrinhos para baixo. Aqui a gente tem o desenho começando aqui pela letra A. Então, a gente vai desenhar aonde a primeira letra. Se aqui o A era 2 e 4, e ele vai descer 5 para baixo e 5 para a direita, a nova coordenada do ponto A vai ser -3 e -1. Então, o ponto A vai começar ali embaixo. Então, vamos fazer aqui. Então, se ele vai ser aqui, -3 e 1, a gente vai desenhar a mesma coisa, porém do lado de baixo agora. Use a régua aí na malha quadriculada para você fazer seu desenho sem tortura. Já tem tudo prontinho aí, é só marcar. E aqui para controlar o mouse é complicado. Mas aqui dá também. E aí vem. E aqui. Tá? Usem a régua para ficar certinho. Agora vamos marcar aqui as coordenadas de cada ponto. Então, olhando lá, é o mesmo desenho, porém, no plano de baixo, qual que é a coordenada do A'? -3 para X, -1 para Y. Quais são as coordenadas do ponto B'? Ó, o ponto A, seguindo aqui o mesmo desenho. Ponto A, agora o ponto B é -3 para X e -2 para Y. Quem que é o ponto C'? -4 para X e -2 para Y. Quem que é o ponto D'? -4 para X e -4 para Y. Quem que é o ponto E'? -3 para X e -4 para Y. Quem que é o ponto F'? Vai ser -3 para X e -3 para Y. Quem que é o ponto G'? -2 para X e -3 para Y. Quem que é o ponto H'? -2 para X, -2 para Y. Quem que é o ponto I'? Vai ser o -1 para X, -2 para Y. O ponto J, que é o último, -1 e -1. Vocês notaram que todos os X aqui são menos, porque eles ficaram todos nesse terceiro quadrante. Terceiro quadrante é sempre ponto negativo para X e ponto negativo para Y. Confiram todas as atividades, corrijam, não deixe nada errado aí no LDI.